Então agora, nessa aula, a gente vai começar a construir o seu vilão para que você tenha um vilão bem bacana aí para tua mesa, para os teus jogadores. Fechado? Então tá bom. Aqui eu vou te dar 3 possibilidades bem importantes que você pode usar. A primeira, se você já tem uma mesa rodando, né, se ela já está acontecendo, e você tem um vilão, talvez você queira usar esse vilão para fazer essa aula, para fazer esses exercícios que a gente vai fazer aqui agora, né? Fazer os questionamentos que eu vou trazer para você. Se você tem uma ideia de uma mesa e você quer trabalhar esse vilão, vamos colocar ele aqui e você pode brincar e trazer essas informações para você construir o teu vilão aqui também. Agora, se você não tem mesa, você não tem ideia, você não tem nada, vamos criar um vilão, vamos sugerir um cenário. Talvez você escolha um cenário de alta fantasia, talvez você escolha um cenário futurístico, talvez você escolha um cenário cyberpunk, talvez você escolha um cenário de 1920, meio Call of Cthulhu e assim por diante, tá bom? Você escolhe qual é o cenário que vai fazer. Então, o primeiro passo nessa última opção é colocar aí qual é o cenário que você quer dentro do teu universo, tá bom? Para fazer esse exercício também, além dessa aula, você tem um PDF aqui embaixo que você pode baixar e você pode imprimir ou acompanhar, você que escolhe como você quer fazer, para fazer essa aula, tá bom? Para você responder essas perguntas. Todas as perguntas que eu vou fazer aqui estão dentro desse PDF que vai facilitar bastante a tua vida. E aqui eu vou, no meio das perguntas, eu vou dando dicas para você. E talvez a gente vai construindo um vilão aqui dentro, juntos. Você topa isso? Então, perfeito. Então, bora começar. A primeira coisa que você precisa fazer não é definir nome, raça ou aparência dele, né? Apesar de muitas vezes eu gosto de começar buscando uma imagem de referência que vai me trazer algumas ideias. Mas nem todo mundo é assim. Às vezes a gente pode começar com um conceito, com a teoria desse vilão e depois buscar as imagens que a gente vai usar para ilustrar isso para os nossos jogadores mentalmente. E algumas pessoas, que talvez seja você, pode às vezes nem usar a imagem num processo extremamente narrativo e tranquilamente não precisa fazer nada disso, você já tem o conceito do seu vilão. Então, para a gente poder construir o conceito do seu vilão, a primeira pergunta que a gente vai fazer é: o que o seu vilão faz de ruim? O que ele faz de ruim para a sociedade? O que ele faz de ruim para as pessoas? O que ele faz de ruim para os jogadores? Né? Ele chegou a ter em determinado momento contato com os jogadores ou não? Porque se os jogadores estão vindo de uma cidade, de um outro vilarejo e vão descobrir que lá existe um vilão, então os jogadores não sofreram nada ainda. Porém, se o vilão acontece na cidade que eles já estão, por exemplo, e eles já sofrem com alguma influência disso, então a gente tem um vilão aí que já tem influência sobre os jogadores, então ele influencia a vida dos jogadores também. Então a primeira parte que você escrever, a primeira pergunta é: o que ele faz de ruim? O que você imaginou? Eu vou trazer para você, no meu universo, por exemplo, Cyberpunk, eu tenho um vilão que ele cria uma droga. Essa droga, ela passa para as pessoas para elas se sentirem bem, para elas viajarem na maionese, só que todo mundo que usa essa droga, em seguida, morre. Só que um dos componentes para essa pessoa, para ele usar, né, dentro dessa droga, é um componente que acontece, que eu inventei ali, que acontece quando a gente extrai partes, né, do sangue de uma pessoa e ele usa o sangue dessa pessoa para criar a droga novamente para outra pessoa. Então, toda vez que a droga entra na pessoa, ela sintetiza, vai pelo todo o sangue, aí ele precisa tirar isso para fazer novo sangue e assim por diante. E aí vai tendo cada vez mais morte dentro da cidade. E ele acha que ele está fazendo bem para as pessoas, mas ele está criando aí um caos. Né? Então, o que ele faz de ruim? Ele cria a droga e extrai a droga das pessoas que já morreram para poder fazer mais drogas. Olha que loucura isso, né? Esse é um exemplo. Talvez você tenha um cara que ele roube minas, né? Então, o cara tá ali, ele vai entrar numa mina e quer roubar os diamantes, as pedras preciosas dessa mina, ou pedras mágicas, talvez, dentro dessa mina. Isso que ele faz, tá bom? Então, essa é a primeira pergunta. O que ele faz de ruim? O que ele faz que impacta a vida das pessoas? Tá certo? Lembrando aqui um parênteses que o vilão não precisa ser, às vezes, um negócio megalomaníaco. Ele pode ser dentro de uma família, ele pode ser um elemento dentro de uma família, ou dentro de uma pequena sociedade, não precisa ser algo extremamente grandioso, né? Existem escalas de vilão, e aí você vai decidindo no meio do caminho onde está esse seu vilão está nessa escala, tá bom? Então a segunda pergunta é: quem sofre com as coisas que esse vilão faz?
Quem são essas pessoas que sofrem com o que esse vilão faz? Né? Por exemplo, você pode ter uma aventura aí de D&D onde o vilão ataca somente humanos, ou ataca somente elfos, ou somente anões. Né? Qual é a razão para ele atacar isso? Né? A gente já vai discutir isso, mas ele ataca esse tipo de pessoas. Ou então ele gosta de fazer o mal para pessoas mais pobres. Ou então ele gosta de fazer o mal para pessoas mais ricas. Ou ele gosta de fazer o mal para pessoas que têm abundância de água, ou tem quem tem abundância de comida. Ou ele gosta de fazer o mal para quem não tem nada. Só você vai decidir o que esse vilão faz de mal e quem são as pessoas que estão impactadas por elas, tá certo? Então, por exemplo, na minha história que eu estava te contando anteriormente, o meu vilão, ele ataca quem? Quem tem a necessidade de se sentir bem no mundo caótico e distópico. Então ele cria uma droga para eles. Só que o que ninguém sabe é que as pessoas morrem depois. Certo? E aí, vamos para a terceira pergunta, que é: como essas pessoas sofrem o que elas sofrem desse vilão? Né? O que elas sofrem emocionalmente, mentalmente e psicologicamente? Esses três passos, esses três atos. Como que essas pessoas elas são interferidas por esse vilão? Lembrando que ele pode ter vários tamanhos. Pode ser grandioso, que pode ser um mal para um planeta, que nem um Thanos, por exemplo, ou ele pode ser uma coisa pequena numa determinada cidade, vila, ou até numa pequena casa, né? Onde mora ali 10, 15 pessoas dentro daquela casa, aquele vilarejo, uma dessas pessoas é do mal, por exemplo, que nem tipo Among Us, esses jogos assim também, por exemplo. Você pode brincar e se divertir com isso também, tá bom? Então é importante a gente entender como ele atua nisso, porque são as pistas. Essa pergunta ela vai começar a te dar as pistas do que esse vilão faz, onde ele está, como ele está, o que, que ele faz. Só que isso tudo você vai descobrindo no meio da sua narração. Se você já quiser colocar isso dentro dessa pergunta, é legal também. Mas se você não quiser, a gente vai descobrindo no meio do caminho quando você estiver narrando sobre o teu vilão, tá bom? Aí a quarta pergunta é: por que ele faz o que ele faz? O que, que ele acredita? Né? Porque que ele geralmente acredita que ele está fazendo bem. Né? Por exemplo, um necromante, ele acredita que está fazendo bem. Ele está tirando o cara ali da morte e trazendo ele para a vida. Só que esse cara tá vindo cheio de distorções, talvez, né? Ele tá vindo no formato de um esqueleto, ou ele tá vindo no formato de um monstro ali, todo quebrado, todo zoado ali. Pode ser, né? Então, qual é o motivo, qual é a razão, no que ele acredita naquilo? Por que ele acredita naquilo? No meu caso, por exemplo, que eu vou trazer de novo, o cara que está criando as drogas, ele acredita que as pessoas merecem viver em paz. Ele acredita que se ele modificar os hormônios, as coisas na cabeça deles, eles viverão muito mais felizes. Só que ele esquece que as pessoas morrem em um determinado momento. Né? Então ele acha que aquilo é a melhor coisa para elas. Eles podem morrer felizes. Então a gente começa a trazer informações aqui desses vilões. Né? Então, por que o seu vilão faz o que ele faz? Porque ele tem a palavrinha chave que é no que ele acredita. Geralmente a gente faz alguma coisa porque a gente acredita em algo. Esse é o nosso fator motivacional, tá certo? E a quinta pergunta, essa é muito legal, porque a quinta pergunta é: por que ele acredita naquilo que ele acredita? Olha que louco, profundo, né? Por que ele acredita naquilo que acredita? E aqui você vai poder brincar com: no passado dele aconteceu tal e tal coisa. Na infância aconteceu tal e tal coisa. Na época ele trabalhava, aconteceu tal e tal coisa. Você pode abrir isso de diversas formas. E o legal aqui, eu vou dar uma sugestão, faça até não só uma razão, né? Coloque umas 3, 4, 5 razões para ele se transformar nessa, para ele criar essas crenças, né? Talvez a juventude, a infância dele tenha sido dolorosa, e aí quando ele chegou no trabalho, ele sofreu mais ainda com outro assunto, e aí depois ele foi fazer um outro movimento, e aí ele sofreu mais ainda, e tinha um outro cara que era muito mal, e fez ele perder todo o seu poder, e ele precisa recuperar o poder dele. Ideias aqui. O grande segredo é você fazer várias perguntas. E uma coisa que você pode fazer também é aprofundar dentro da pergunta. Então vamos, por exemplo, dizer: eu tenho um cara que ele rouba a mina de pedras mágicas. Essas pedras mágicas elas são importantes para sustentar a energia e a magia de uma cidade, tá bom?
Então, por que ele faz isso? Porque ele acredita que se ele deter esse poder mágico, ele consegue contribuir muito mais com todo mundo. Porém, ele ainda não descobriu como fazer isso. E aí ele vai roubando essas pedras mágicas. Isso impacta nas pessoas, porque elas começam a ficar sem energia e sem magia, elas começam a viver uma vida muito mais pobre, muito menos abundante nos seus vilarejos, porém ele está ali vivendo no bem bom e tendo essas magias, né? E aí por quê? E aí, o que ele acredita? Porque ele acredita que ele que vai resolver tudo. Ele que acredita que ele que vai ser o cara que vai resolver todas as mazelas de todo mundo. Só que para isso ele está sendo extremamente radical e machucando todas as pessoas e não deixando ninguém saber dos experimentos dele, e ele está detendo todo o poder para ele. E por que ele faz isso? Porque ele acredita que todo mundo que está em volta vive num conforto e está demais esse conforto e ele não quer esse conforto. Então, primeiro, por quê? Por que ele acredita nisso? Porque quando ele era mais jovem, ele conseguiu manipular um pedaço de magia, só que ele causou uma explosão muito grande na academia de magia que ele fazia, que ele participava, e ele foi expulso de lá. Então, ele tem uma raiva por ter sido expulso de lá. Por quê? Porque, entrando no terceiro, por quê? Porque dentro desse processo, aí ele conheceu uma pessoa dentro dessa academia que sempre dizia para ele, olha lá, um surgimento de um NPC no meio do nada, que dizia para ele que ele tinha grandes dons e que ele deveria experimentar, explorar esses dons para ajudar mais pessoas, custe o que custar. Por quê? Porque lá atrás ele nunca teve pessoas que acreditavam nele, nem seu pai, nem sua mãe, nem ninguém acreditava nele. Então ele começou a acreditar nessa terceira pessoa aqui, nesse terceiro item, porque ele nunca teve ninguém que acreditava nele. E por quinto, por exemplo, ele era muito diferente, né? Ele sempre se isolava, não queria conversar com as outras pessoas e tudo mais, então ele acredita que tudo tem que ser conquistado sozinho. Exemplo, tá? Então a gente trouxe, ó, tá vendo como a gente consegue ir aprofundando os acreditares em cada um desses elementos? Pois é, então você pode fazer isso aí no teu exercício também. Marco, mas isso é muito complexo. Faça uma vez. Uma vez já vai ficar legal, mas faça. Para você poder exercitar isso, para você poder experienciar isso. Quando você chegar no meio da sua mesa, se tiver com um NPC, com um vilão, ali na tua cabeça, naquela hora você sabe, eu preciso dar razões para isso. E quando eu crio razões, eu dou razões para os meus jogadores, eu dou porquês, eu dou clareza para os meus jogadores, eles ficam doidos e eles querem resolver aquele problema na hora. Tá certo? Então, essa é uma ideia. Sexta pergunta. Sexta pergunta, que é: o que ele busca como certo? O que ele acredita que é o certo? O que ele acredita que ele está fazendo de bom? Responde isso. Né? O cara que eu pus de novo, ele acredita que ele está fazendo bem para as pessoas, relaxando elas, deixando elas viverem uma vida mais curta, mas mais feliz do que a vida que eles estão vivendo. Então, o que ele acha que ele acredita que ele está fazendo de bom? Isso a gente tem que passar. Por quê? Porque isso vai transformar esse vilão num vilão mais humanizado. E um vilão mais humanizado é mais difícil de matar, mais fácil de compreender e ele tem uma trama muito mais elaborada dentro da sua mesa. Tá certo? E por fim, a sétima pergunta dessa aula é: quem ajuda ele? Quem são as pessoas responsáveis por ajudar ele? E essas pessoas, ele convenceu, ele torturou, ou elas chegaram perto de livre e espontânea vontade porque elas acreditam, os princípios do cara são muito valiosos e tudo mais? Você tem que saber responder isso. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um mestre e eu tenho vários goblins, e esses goblins servem esse mestre, por que eles servem esse mestre? O que eles recebem em troca? Quais são os benefícios que eles estão enxergando ali dentro dessa vida que eles estão vivendo, que é ficar ao lado desse cara que é mal, que é o vilão dessa história, tá bom? Então a gente tem aqui 7 perguntas para a gente avançar na psicologia desse vilão, né? Dentro da psique desse vilão, que pode ser extremamente complexa, se você assim deixar, e quanto mais complexa for, mais investigativa, mais suspense, mais exploração os jogadores vão ter que ter dentro desse momento. E quando existir, talvez, o combate final, seja ele verbal
ou por armas, por exemplo, né, o combate a sangue mesmo, a morte no final, ele vai ser super recompensador para os jogadores. Aí sim, você vai lotar os seus jogadores de dopamina, eles vão ficar loucos porque eles finalmente conseguiram vencer esse mal que estava tanto atrapalhando a vida deles e da sociedade e de tudo que estava acontecendo ali naquele momento. Faz sentido para você? Então, pega o seu PDF, coloca aí e depois, se você quiser, seria legal e interessante você compartilhar com a galera lá no servidor do Discord esses exercícios que a gente está fazendo. Mas, antes, lembre que não acabou. A gente vai fazer mais uma aula, mais alguns detalhezinhos sobre esse vilão. Até a próxima aula.